A imagem da besta do Apocalipse capítulo 13. É uma imagem da primeira besta. A primeira besta foi representada pela união da Igreja com o Estado, as doutrinas da Igreja Romana do ano 538 d.C., até o ano 1798 d.C. Sim, nestes 1260 anos de supremacia papal as doutrinas da Igreja eram leis do Estado, isto é o que a Bíblia chama de besta apocalíptica, é quando a Igreja não anda separada do Estado. A Igreja e o Estado separados é uma benção para o mundo, mas quando a Igreja se une com o Estado se torna uma maldição, ou seja a besta. Portanto, a imagem da besta não será uma estátua, será uma representação da Igreja Romana da Idade Média. As igrejas protestantes apostatadas se tornará uma imagem da Igreja Romana do tempo da Inquisição. Os Estados Unidos formará uma imagem da Igreja Romana. Quando será isso? Será quando acabar com a lei que separa a Igreja do Estado. Isso mesmo, quando os Estados Unidos da América do Norte acabar com a lei que separa a Igreja do Estado, então a imagem da besta estará formada. E esta profecia está perto de se cumprir. Veja estes dois vídeos. Recebeu a notícia de que o presidente americano Donald Trump prometeu destruir uma lei de 60 anos que separa a Igreja do Estado. Trump quer que com isso haja maior liberdade religiosa. Em outra ocasião, ele disse que queria devolver o poder à Igreja. O imperador Constantino, em 313, assinou o Edito de Milão, onde deu aos cristãos o direito de praticar sua fé e falar livremente. Assim, os cristãos puderam espalhar a mensagem tranquilamente. No tempo em que nós vivemos, onde o mundo está nos colocando contra a parede, tentando nos calar, parece até que Deus colocou um homem corajoso para nos defender, de poder falar aquilo que a palavra de Deus diz, sem ter medo de ser ofendido. Parece até ser uma luz no fim do túnel, mas não nos enganemos. A profecia precisa se cumprir. Quem era Constantino mesmo? Numa época em que os cristãos eram terrivelmente perseguidos e jogados a feras famintas, o sangue dos cristãos pareciam sementes que faziam com que mais pessoas se convertessem. Assim, o imperador Constantino, vendo que não poderia lutar contra isso, resolveu juntar-se a eles e fez um decreto de que o cristianismo passasse a ser a religião oficial do Estado. Só que aquilo que o povo pensou ser uma bênção virou uma maldição. Como ele era pagão, ele introduziu no cristianismo o paganismo e misturou tudo. Em 7 de março de 321, ele fez o primeiro decreto dominical, em que as pessoas eram obrigadas a descansarem no domingo. Agora, sem querer fazer especulações, acho que podemos dizer que estamos perto de algo que irá mudar o mundo. Não se engane com as propostas de paz, união e liberdade. Como diz lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Estejamos preparados, porque Jesus está voltando. O presidente norte-americano prometeu destruir uma lei que limita a participação e o apoio a atividades políticas de grupos religiosos, garantindo que vai proteger a liberdade religiosa. Abre aspas. Vou acabar com ela e destruirei totalmente a emenda Johnson e permitirei que nossos representantes de fé falem livremente e sem temer represálias, afirmou Trump no discurso proferido no National Prayer Breakfast em Washington. Esse ato mistura política e religião e é realizado tradicionalmente na primeira quinta-feira de fevereiro. A chamada Emenda Johnson, introduzida pelo então senador Lyndon Johnson em 54, estabelece que os credos religiosos
e outras organizações isentas de impostos não estão autorizados a fazer campanha ou apoiar abertamente candidatos a cargos políticos. Em seu discurso, Trump alertou que a liberdade religiosa é um direito sagrado, que está atualmente sob ameaça tanto nos Estados Unidos quanto no resto do mundo. O terrorismo é uma ameaça fundamental à liberdade religiosa, sublinhou ele. Trump disse que sua administração fará tudo o que é possível para proteger a liberdade religiosa no país e que os Estados Unidos devem ser sempre uma sociedade tolerante, onde todos os credos sejam respeitados. Donald Trump defendeu que os norte-americanos têm que se sentir seguros e lembrou que começou a tomar ações necessárias para alcançar esses objetivos, numa aparente alusão à ordem para impedir temporariamente a entrada nos Estados Unidos de todos os refugiados e cidadãos de 7 países de maioria muçulmana: Iraque, Irã, Líbia, Síria, Somália, Sudão e Iêmen. Nossa nação tem o sistema de imigração mais generoso do mundo, disse Trump, e muitos querem se aproveitar disso para minar os valores que tanto queremos ou com o propósito de espalhar a violência. O jornal The Independent do Reino Unido noticiou com exatidão as palavras do presidente norte-americano. Abre aspas. Donald Trump destruirá uma lei com 60 anos que separa Estado e Igreja nos Estados Unidos. Fecha aspas. Quando essa união se estabelece, as minorias religiosas sempre sofrem. Uma igreja ou uma união de igrejas que estão de acordo passa a dominar o cenário político. A malignidade dessa união pode ser vista na Idade Média, por exemplo, quando a igreja oficial teve poderes quase sem limites, condenando e punindo os hereges e discordantes. Num tempo em que as represálias e o ódio se voltam para os que são considerados como fundamentalistas, a igreja ter o apoio do Estado fará com que esses religiosos personas não gratas sejam cada vez mais hostilizados. O perigo estará nas generalizações insanas. É interessante notar o movimento pendular da história orquestrada. Ao passo que o governo Obama favoreceu as pretensões da esquerda em seu apoio a causas como feminismo, homossexualismo, aborto e mesmo ao islamismo, entra agora em cena um governo de orientação direitista procurando desfazer muita coisa feita pelo governo anterior e contando com o apoio de uma significativa parcela insatisfeita da população. O esquerdismo intenta contra muitos valores caros ao cristianismo, mas o direitismo religioso é duro, inflexível e perseguidor de minorias não alinhadas. Para os que querem viver fielmente os princípios bíblicos, será uma questão de fogo ou frigideira. A única esperança virá do alto.